Boa noite a todos. Todo mundo tá vendo direitinho aqui? Sim, sim. Tá. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar de reações orgânicas, tá? Começar. Então, assim, a gente vai conectar aquela parte de ácidos e como que a gente vai aplicar isso, tá? Aqui na reação orgânica. Então, primeira coisa, eu vou relembrar aqui. Relembrar não, eu quero explicar. Vou tentar passar rápido, mas lógico que se tendo dúvida, pode falar comigo, tá? Mas assim, vou tentar passar mais rápido porque a gente já viu essa parte com mais calma, tá? Então, o ácido de Lewis, ele é o quê? Toda espécie química capaz de receber um par de elétrons, né? E por que que ele é capaz de receber? Porque ele possui, né, uma espécie química, ele possui um dos seus átomos, ele possui deficiência de elétrons. Geralmente ele tem carga positiva, tá? Aqui a gente vai ver, ó, carga positiva, os exemplos que eu botei, né? Aqui carga positiva, tá? Então ele é capaz de receber, né? Porque aqui houve sim uma quebra da ligação, né? A gente falou antes do NOx, a gente prevendo uma quebra, né? Imaginando uma quebra, mas aqui já ocorreu essa que a gente fala de cisão, essa quebra da ligação, tá? Então, por isso a gente tem cargas, beleza? Então, a gente vai falar muito de carbocátion. O que é o carbocátion? Ele é o carbono aqui, né? Ele é positivo, CH3, só que ele tem a carga positiva. Então, o que aconteceu com ele? Ele quebrou essa ligação aqui, que seria o que? O metano, tá? A gente teria aqui CH4, tá? Então, mas a gente teve essa quebra. Nessa quebra, os elétrons ficaram com o hidrogênio e aí ele ficou sem os elétrons dessa ligação. Então, por isso que ele ficou com a carga positiva, que é a parte negativa foi pro hidrogênio, tá? Então, é isso. Agora, e o outro muito que a gente vai ver é o hidrônio. O hidrônio mesmo é CH3O+, né? Que seria água com OH+, né? Então, aqui ele possui um elétron na camada de valência, o hidrogênio, né? É só que ele perdeu. O único que ele tinha, ele perdeu. Então, ele necessita de um par de elétrons para preencher sua camada de valência. Então, ele fica positivado aqui, porque ele está sem elétrons, né? Ele perdeu o que ele tinha, tá? Então, o ácido de Lewis, o que? Ele pode receber um par de elétrons, certo? Aqui tem mais dois exemplos, tá? Não vou me focar neles, mas assim, queria falar do cloreto de alumínio, que a gente vai ver em várias reações. E o que acontece aqui? A gente tem no alumínio, a gente tem três elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada lá naquela distribuição dos elétrons, lembra disso, né? Então, eles são atraídos por o átomo de cloro. O átomo de cloro ele tem sete elétrons, ele precisa de um para se estabilizar. Então, só que o cloro ele é mais eletronegativo que o alumínio, né? Então, o alumínio ele fica deficiente em elétrons, que o cloro ele puxa, né, os elétrons para ele, tá? Então, aí aqui fica a carga positiva, tá? Então, aqui, esses dois aqui tem uma diferença de eletronegatividade na ligação. Então, aí a gente, né, tem como se fosse a carga ela fica maior, né? Positivo e negativo dentro da molécula. Aqui na molécula toda fica positivo, tá?
Aí a gente vai para a base de Lewis, né? Então a gente tem aqui que é uma espécie química capaz de doar um par de elétrons. Por que, que ele doa, professora? Porque ele possui abundância de elétrons, um desses seus átomos. A gente vai ver o que? Uma carga negativa, tá? A gente não costuma ver Br-, brometo, né? Aqui no caso, cloreto, porque ele tem elétrons além do que ele já tinha no estado neutro. Tipo assim, se ele tinha 7 elétrons na camada de valência, ele ganhou um elétron aqui e ele ficou com carga negativa, entendeu? Então, ele está com mais elétrons do que ele, vamos dizer, o normal dele. Então, aqui também, ó, a água, a gente pode ver aqui que o oxigênio, né, ele vai ter dois pares de elétrons, né, livres aqui, né, sobrando. Então, ele está com a carga negativa, tá? Agora, na trimetilamina, a gente também, o nitrogênio geralmente, mesmo que não apareça, geralmente ele tem esses dois elétrons, né? Um par de elétrons livres. Então, ele tem carga negativa aqui, porque ele faz três ligações, né? Ele compartilha três, mas ele sobra dois, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência, tá? Então, por isso que ele fica negativo. Tudo bem até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida dos ácidos e das bases de Lewis? Então, reformulando, né? Ácido é capaz de receber, então ele tem carga positiva. E base de Lewis ele tem carga negativa, então por isso ele pode doar. Ele tem mais elétron do que, vamos dizer, ele precisaria, tá? Beleza. Então aqui eu fiz uma comparação para vocês de arrênios, Bronsted, Lowry e Lewis. E eu marquei o que seria, por exemplo, quem seria o ácido na base de arrênios? O HCl. Quem seria a base? O NOH, tá? Então aqui o que a gente precisa? A gente precisa de água na teoria de arrênios. Se não tiver água, a gente não define nada, lembra? Então, a ionização, né, que é o ácido, produz H3 ou mais, meio hidrônio, ou H+, simplificando. E aqui a base, ela dissocia, vai fazer a dissociação iônica, produzindo OH-, tá? Então, essa aqui é a base de arrênios. Agora, Bronsted, Lowry, ele é doador de prótons. A gente precisa ter um próton, tá? Mas ele é capaz de doar. Por quê? Aqui, esse hidrogênio aqui, ele é capaz de doar, né? E formar o CN-, que é o cianeto, tá? Então, a base, quando a gente avalia aqui, isso estava falando com a Helena. Tipo assim, a gente tem que avaliar sempre os reagentes, tá, gente? Ó, a gente avalia que essa primeira parte. Então, aqui dessa primeira parte, ó, o CN- é a base, tá? Por isso que eu marquei ele. Ele é capaz de receber um próton, né? Para formar o quê? O HCN, tá? Tudo bem? E Lewis, que é o que a gente vai mais usar na orgânica, ele é receptor de par de elétrons, né? É considerado ácido. Então, aqui a gente tem que a prata, a G+, ela é o ácido, tá? Por quê? Ela tá com carga positiva. Você quer falar? Não, abri meu áudio sem querer, não. Oi? Abri meu áudio sem querer, não. Ah, tá. Eu não. Tá bem baixinho pra mim. É... E aí, gente, ó, ele recebe porque ele tá negativo, mas ele faz aqui a ligação com a amônia. Ele faz assim, como se tivesse o Ag aqui no meio, ligado a duas moléculas de amônia, tá?
Então, por isso que ele é o ácido, ele é capaz de receber, porque depois ele faz essa ligação com amônio de um lado, amônio do outro, tá? E aqui, doador de par de elétrons, por quê? É o amônio, porque aqui nessa reação, ela vai doar, né, o par de elétrons que ela tem aqui para formar ligação com a prata, tá? Então, ponto mais importante é que ácidos e bases de Lewis não dependem do hidrônio. Então, esse é um ponto muito positivo para a gente, que a gente vai poder avaliar muitas coisas a partir da orgânica sem precisar da água, tá? Beleza, até aqui? Podem me falar aí. Vou até olhar aqui se tem alguma coisa no chat. Tem alguma coisa? Só foi mais ou menos uma revisãozinha, gente, porque a gente já tinha visto isso, tá? Eu até ia pedir para vocês darem uma olhada nos slides, mas assim, preferi fazer aqui também com vocês, né? Aí, agora eu vou mais devagar, podem ficar tranquilos. Então, a gente vai introduzir duas novas, mais palavras, né? Mas assim, primeiro, duas palavras. Nucleófilos, que são as bases de Lewis, e eletrófilos, que são ácidos de Lewis, tá? Então, o que acontece quando a gente tem cada um, tá? A gente vai ver que filos, né, quer dizer afinidade, tá? Então, eu tenho afinidade, né? Então, eu tenho afinidade pelo núcleo. O núcleo do meu átomo, ele é formado por quê, gente? Atomística, eu acho que é atomística que fala isso, né? Lembra disso? O que ele tem? Ele tem o quê? Prótons, né? Oi? Prótons. Isso, tem prótons. Então, próton tem carga positiva ou negativa? Positivo? Positiva, tá? Então, a gente tem o quê? Carga positiva aqui, ó. Tipo assim, se fosse o núcleo. E aqui a gente tem um elétron com carga negativa, né? Tipo assim, lá nos lugares dele, lá, tá? Então, é isso aí. Então, a gente tem afinidade por carga positiva, tá? E aqui, o elétron, ele é negativo. Então, a gente tem afinidade por carga negativa, tá bom? Então, a gente vai precisar disso para a gente entender, né, esses conceitos, beleza? Por quê? A gente vai ver aqui que a gente vai falar muito de carboidrato, tá? Então, como que a gente forma nucleófilos e eletrófilos? A gente precisa da ruptura da ligação. Ou uma cisão. Cisão é quebra também. Ruptura, mesmo, quase a mesma coisa, só que geralmente a gente fala cisão heterolítica. Hétero é diferente, tá? Homo é igual, né? Então, diferente. A gente tem uma quebra que é diferente. A gente não fica com. Tipo assim, os elétrons, eles vão ficar. Os dois da ligação vai ficar com um átomo só. Ele não vai ficar um para cada átomo, né? Nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem uma cisão heterolítica. Então, a gente precisa de átomos com diferentes eletronegatividades de uma molécula. Primeiro, avaliando o carbocátio. A gente tem um eletrófilo. Então, aqui a gente tem afinidade pelos elétrons, tá? Por que a gente tem afinidade pelos elétrons? Porque eu tenho uma carga positiva aqui. Então, ele tá o quê? Ele tem capacidade de receber elétrons, né? Tá? Então, como que isso acontece? A gente tem aqui brometo de metila, tá? Que só tem um, então é metil. E aí a gente tem a cisão aqui nesse vermelhinho, ó. Tá vendo? Por quê? O bromo, ele é mais eletronegativo que o carbono. A gente vai ter que fazer agora
uma avaliação da ligação. Então, vocês podem perguntar, né? Então, a gente tem aqui, qual é a ligação? CBR. Então, BR, né? O halogênio, que ele é mais eletronegativo, tá? Então, eu vou botar mais Z aqui, mais eletronegativo. Então, do que o carbono. Então, ele puxa os elétrons para ele. Então, a quebra dele, os elétrons vão todos para ele, tá? Então, quando faz isso, o carbono ele fica positivo, ele fica desprovido desses elétrons que foram retirados com a quebra da ligação, tá? Vocês entenderam isso? E aí o bromo fica negativo, porque esse par de elétrons que ele não tinha, ele fica com ele, tá? Tudo bem? Entendeu? Aqui era um compartilhamento de elétrons, era uma ligação covalente. Aí a gente quebrou a ligação e ficou com uma maior carga negativa no bromo e sem carga negativa aqui no carbono, tá? E a gente tem aqui o carbânio. Vocês já ouviram falar isso, né? Deve ter sido com o Rodrigo. Lembra? Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa, né? Então, a gente tem aqui, ó, só que carbo vem de carbono, né, gente? Então, a gente tá aí para fazer isso. Então, aqui a gente tem o nucleófilo. Por quê? Quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? Hein? Carbono? Carbono, isso. Então, a gente tem aqui mais E, tá vendo? Ó, no carbono. Então, a ligação, né, os elétrons da ligação vão todos para o carbono. Então, a gente tem a ligação aqui, a quebra, no vermelhinho. Então, a gente vem aqui, os elétrons vêm para o carbono, tá? Então, aí ele vai ficar negativo, porque ele ganhou. Geralmente ele faz 4 ligações, né? Ele teria que compartilhar aqui. Ele tem mais elétrons, né? Do que 4 sendo 4 aqui. Então ele fica negativo. Então, e o hidrogênio, ele perdeu o que ele tinha, então ele fica positivo, tá? Então a gente tem basicamente essas duas situações. A gente tem mais uma situação que a gente pode ter. Oi, pode falar. No caso desses dois elétrons em amarelo aí, um elétron seria do hidrogênio e o outro do carbono? Isso, exatamente, porque lembra meu Deus, na ligação covalente, a gente vai ter o compartilhamento de elétrons. Lembra que o carbono ele tem 4? Ó, ele como se tivesse aqui, ó. 1, 2, ficou muito perto do hidrogênio, mas penso que tá aqui. E esse aqui seria do carbono, tá? E aí ele tinha 4, né? Esses aqui eram do carbono. Aí o amarelinho que continuou era do hidrogênio. Só que com a quebra da ligação, tudo foi pro carbono. Entendeu? Entendi. Tá? Esses 4 que eu tô falando aqui são da camada de valência. Aí a gente vai ver isso sempre assim. A gente vai falar sempre desses elétrons da camada de valência, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho, que é um de cada, assim, da ligação, né? A gente tem, ali a gente formou o quê? Nucleófilo e eletrófilo. Agora a gente quer ver a formação de radicais livres. Vocês já ouviram falar de creme que fala, radical livre para diminuir o radical livre? Não sei se os meninos já ouviram falar, mas as meninas, eu acho que propaganda de cosméticos geralmente fala isso. Então, por quê? Ele pode ser maléfico, sim, mas pra gente é importante entender como que isso ocorre, tá? Os radicais livres, eles são muito instáveis. Eles não são estáveis, tá?
Então, mas só que eles são bem importantes para a química orgânica. Então, mas aqui a quebra antes era o quê? Heterolítica. Era diferente, né? Agora não, a gente tem aqui que é uma quebra homolítica. Homo é igual, então a gente quebra a ligação exatamente tipo no meio e um elétron vem para cá pro carbono e um elétron vem para o hidrogênio aqui no caso dessa ligação, tudo bem? Então cada um fica com um. E aí, geralmente, como que isso é representado, gente? Geralmente fica assim, ó, uma bolinha preta, tá? Eu fiz muito grande, mas tipo assim, é uma bolinha assim, do lado do carbono, tá? E do outro também. Geralmente é um pontinho normal, pequeno, tá? Tipo esse aqui que eu fiz. Ai, aí eu fui rabiscar. Mas vocês entenderam, né? Então, assim, ele é bem discreto, né? Assim, tipo, gigante, não. Tá? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho pra gente começar a assimilar essa matéria, até do Enem, tá? Aí eu preciso da ajuda de vocês. Enem 2016, prova branca. Nucleófilos NU- são bases de Lewis que reagem com aleto de alquila por meio de uma reação chamada de substituição nucleofílica, como mostrado no esquema abaixo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre o Enem e de reações. Geralmente, a gente tem um padrão no Enem, tá? Ele dá como é a reação. Ele quer o que ele quer que você faça? Quer que vocês saibam interpretar e substituir. Tipo assim, ele vai dar agora o nome ou o próprio a molécula que vai substituir aqui, tá? E ele quer saber se vocês sabem substituir o que vai formar, tá? Então, assim, se vocês souberem o padrão, tipo assim, o padrão que eu digo, por exemplo, vocês vão ter que lembrar de função orgânica. Mas se vocês souberem substituir aqui na equação, vocês conseguem resolver. É mais vocês estarem atentos ao padrão, tá? Do que propriamente vocês saberem como resolver aquela reação, saber o produto, tá? Mas também pode saber dessa parte. Dito isso, vamos continuar lendo aqui. RX mais NU dá RNU mais X menos. O R é o grupo alquila, X é halogênio. Geralmente, em qualquer lugar, X é halogênio, tá? A reação SN, que ele falou aqui, é entre metóxido de sódio, tá, gente? Então, aqui, metóxido, ele já falou como que é o metóxido. Então, essa parte aqui é igual a essa, tá? NU, ele tá falando, é igual, ele falou para você. Brometo e brometo de metila fornecem um composto orgânico pertencente à função qual? Éter, éster, álcool, aleto ou hidrocarboneto. Qual que vocês acham que é? Mas eu já fiz essa etapa aqui para vocês, tá? Já dei mole aqui, porque eu queria que vocês já associassem mais rápido. Mas, ó, NU é esse aqui que ele falou. Brometo de metilo é o quê, gente? Eu vou substituir aonde? Brometo é o quê? Bromo. Isso aqui é o quê? Hein? Deixa eu pegar. É o halogênio? Isso, é um halogênio, isso. Ah, o X está onde aqui na minha Como que eu vou equação? saber que é o halogênio? Tipo, Oi? eu não sei, tipo, como é que eu vou chegar à conclusão que é o halogênio na hora. Então, porque brometo vem do bromo, certo? Uhum. Bromo você sabe que é halogênio, porque os Ah, tá. halogênios,
Eles são cloro. Geralmente, gente, só cai, ó, flúor, cloro e bromo. Raramente cai iodo, tá? Astato não cai, entendeu? Então, esses aqui, esses amiguinhos aqui que são os nossos halogentes, são assim muito comuns, entendeu? E aqui, brometo de metila é um aleto de alquila, é um aleto orgânico, que a gente já até viu. Mas, então, o que, que eu queria mostrar aqui a vocês? Vocês tinham que identificar que era um halogênio, tá? E identificar que essa parte aqui corresponderia a essa parte aqui para substituir, tá? Então, eu precisaria dessas duas informações, juntar isso. E aí, formar aqui. Porque, olha só, eu vou até pintar aqui para você. Aí vocês me falem qual é a. Ó, gente, a gente tem aqui, ó, X é bromo, tá? Por causa desse aqui. Então, X menos vai ser o quê? BR menos, tá? Esse aqui. Então, ele já deu o que, que vai sair, o que, que vai fazer. Então, R vai juntar com NU. Então, meu R é tudo menos o bromo que eu tinha identificado aqui. Então, é o que? CH3, que é metila. É um carbono só, tá? Então, esse aqui vai juntar com esse aqui. Essa carga negativa aqui vai juntar com esse CH3 aqui. E vai formar essa molécula. Tudo bem? Para vocês agora? Deu uma clareada? Tudo bem. Uma dúvida. Para onde que foi o oxigênio no primeira reação lá, tipo, do outro lado? Da CaO3 não Esse, teria que ser O menos, no R menos o X ali. No grupo aquilo menos o halogênio. eu não entendi. O oxigênio só tem aqui, ó. Ah, tá. O oxigênio é do NU, que ele Ah, falou. tá, foi mal, tô confundindo já. Não. Aí, tá vendo? Vou até fazer de outra cor, mas você entendeu agora? Entendi. Porque ele falou que o NU, eu vou fazer aqui por fora. O NU é isso aqui. Então, eu só posso usar o NU aqui. Aí ele falou: ó, o NU vai vir para cá e juntar esse hífen, né, que é como se fosse a ligação, tá? Ele vai se ligar ao R, tá? Então aí a gente tem aqui, formou essa molécula. Essa molécula aqui é qual função, gente? É um éter? Isso! Todo mundo conseguiu ver, gente? A gente precisa ver, principalmente que essa é uma questão do Enem. Vocês vão fazer o Enem em breve. Vocês entenderam? Ó, que é um éter. O que, que eu fiz aqui? O oxigênio estava aqui, eu botei ele aqui para o meio, tá? Entre os dois metis, né? Tá? Então aqui é um éter, porque a gente tem COC, tá? Todo mundo conseguiu enxergar? Professora, não entendi por que esse NU aí significa esse composto que tá do lado. Esse aqui, ele que falou na questão. É tipo assim. Não, você não entendeu por quê, eu não entendi. Ah, agora que eu vi, porque eu não tinha enxergado esse igual do lado. É igual, entendeu? Ele que falou mesmo. Porque ali é como se fosse em matemática, tá assim, A mais B é igual a C, né, na equação. Aí ele virou no enunciado e falou: olha, A significa isso, B significa isso, só que B ele não falou assim, RX é brometo de metila. Você que tinha que saber que esse era um halogênio, entendeu? Entendeu? Agora? Agora você entendeu? Entendi. Então tá. Tem mais alguma dúvida, gente? Pode falar, tá? Professor, Pode falar. Tô ouvindo. não tem aquele éter ali
Eu não entendi. Tipo assim, pra mim tinha que diminuir. Eu fiquei bem confusa com o sinal. Tipo, a gente tem que ignorar ele? Não, não tem que ignorar, não. É porque aqui, ó. Peraí. Deixa eu fazer com uma coisa mais fininha aqui para vocês entenderem. Lembra da minha quebra heterolítica? Ó, aqui a gente vai ter uma quebra. Ó, o BR aqui, tá? O BR. Ficou horrível, gente. Mas assim, eu vou quebrar aqui. Quem é mais eletronegativo, o BR ou o carbono? BR. BR. Então, ele vai, na quebra heterolítica, ele vai ficar com a carga negativa, tudo bem? Até, entendeu? Ó, carga negativa aqui, até que foi para cá, tá? Então, o meu carbono aqui ficou o quê? Com carga positiva, tudo bem? Entendeu isso? Aqui, ó, nessa quebra aqui, ó, negativo e positivo, certo? Tudo bem? Tudo bem. Aí, tá vendo aqui que tem a carga negativa? Eu preciso juntar os dois. Então, aqui a carga, ela vai vir exatamente, o carbono positivo, ele vai se ligar ao oxigênio negativo aqui, tá? E aí, o elétron que está sobrando, tá, entre muitas aspas, do oxigênio, ele vai se ligar, ele vai compartilhar com o carbono. E aí a gente vai ter uma molécula neutra, tá? Porque o que faltava no carbono, a gente encontrou no oxigênio para formar essa ligação. Tudo bem? Entendeu? Ou não? Me fala aí. Oi? Você entendeu? A gente vai fazer agora, porque eu botei essa questão antes de explicar reação de halogenação, de substituição, tá? Que é o que a gente vai ver. Mas. Ai, meu Deus, meu celular. Mas, se vocês tiverem dúvida, eu tento explicar de uma outra forma aqui. Deixa eu ver, gente. Quem perguntou foi a Helena? Foi, tinha sido eu. Só que a internet caiu bem no meio. Ah, tá. Então você não entendeu, né, o que eu expliquei, né? Não, tipo assim, eu entendi até. Você estava explicando a conversão. Que uma carga levou o negativo e o outro positivo. Aí parou. Ah, tá. E travou aqui, eu não consegui escutar muito bem. Tá, eu vou repetir aqui, ó. Ó, rapidinho. A gente teve a quebra, formou positivo aqui, porque o carbono ele é menos eletronegativo que o bromo. Então, o bromo ele pegou todos os elétrons e ficou negativo. Então, por isso, porque é uma cisão heterolítica, é diferente. Então, aqui o carbono ficou positivo, tá? Essa carga positiva, ela se juntou diretamente com a carga negativa aqui do oxigênio, tudo bem? Você está me ouvindo agora? Eu sim. Então, a gente formou o quê? Uma molécula neutra, porque o que não tem mais essa carga, tá, gente? Mas assim, o que era positivo aqui e o que era negativo aqui, eles se combinaram e formou uma molécula neutra, porque era o que precisava, os elétrons do oxigênio com o que faltava de elétron no carbono, tudo bem? Ah, entendi. Agora ficou mais claro, porque eu tava confuso com o sinal. Gente, eu não tô entendendo o que ela tá falando. Eu tenho que digitar, professora. Mas eu entendi sim, tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Ó, eu vou continuar aqui, mas eu não sei se ela entendeu. Porque eu não tô escutando. Então, hoje
Eu queria fazer isso, né? A parte Uma de. coisa que entendeu sim, professora. Ah, tá. Obrigada. Obrigada, gente. Então, hoje eu queria ver com vocês a reação de substituição. É essa que a gente viu aqui nesse exemplo, tá? Então, ela tem o quê? Halogenação, que é o que a gente viu, sulfonação, né? E a adição de HX aqui, não, a gente tem alquilação, tá? Então, a gente vai ver aqui 3 pontos que vocês precisam saber. Que a gente vai substituir um átomo de uma molécula por outro átomo. Então, assim, vocês viram que mudou lá. Em termos muito chulos, seria tipo assim, na inorgânica, uma dupla troca, tá? Muito chulo, gente. Mas assim, entendeu? Dupla troca, você pensa assim, os dois vão ter que sair, né? Tipo assim, vão ter que se mover ali entendeu? Vão ter que se rearranjar, tá? Várias reações são de substituição e podem receber nomes diferentes, como halogenação, hidrogenação. No vestibular, pode aparecer de forma geral reações de substituição, como a gente viu, né, nucleofílica e tal, ou específica, qual tipo de. O que está sendo trocado? Então, seria halogênio que está sendo trocado? Então, é halogenação, tá? Todas geram mais de um produto, tá? Porque tem reações orgânicas que vão juntar as coisas. Não, essa não. Elas vão ter 2 produtos. Tá? Então, um exemplo disso é o DDT, combate à malária, tá? Ele também é um pesticida, um agrotóxico. Então, a gente tem aqui um benzeno e a gente tem aqui Cl2. É uma reação o quê? De halogenação, tá? Então, a gente forma o clorobenzeno. O clorobenzeno é o produto aqui, tá? Então, a gente substituiu o quê, professora? A gente substituiu o hidrogênio pelo cloro, tá? Aqui o hidrogênio foi para cá, né? Um dos cloros foi para cá e formou o HCl, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui, mais a fundo, né? Por partes. Aqui eu botei de novo o flúor, cloro, bromo e iodo. Eles têm que estar no sangue de vocês, pelo menos esses 3 aqui, tá? Que são halogênios, da família grupo 17, né? Antiga família 7A. Então, a gente tem aqui, geralmente ocorre quando temos a substituição de um átomo de hidrogênio por um halogênio, né? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, a gente tem, geralmente é Br2, Cl2, tá? Então, aqui um bromo vai vir para cá, vai ter a quebra dessa ligação do hidrogênio para formar com outro bromo, o ácido bromídrico aqui no caso, tá? Ali foi o ácido clorídrico. Então, a gente tem o passo 1, que o carbono ele está fazendo 4 ligações, né, sem elétron sobrando. Mas aí ele é um eletrófilo, tá? Aí a gente tem um bromo que tem 6 elétrons sobrando. Um elétron está compartilhado com outro bromo aqui, nessa ligação aqui, tá? Então, logo, o bromo é nucleófilo. Ele precisa o quê? De carga positiva, tá? Então, a gente... o que a gente vai ter? Os elétrons extras, né, no bromo irão atacar o carbono. Esse carbono aqui. E fazer uma ligação com ele. Só que depois a gente vai ter que ter a quebra dessa ligação aqui, porque o carbono ele só faz 4 ligações. Se ele ficar com bromo e com hidrogênio, ele vai fazer 5, tá? Então, a gente não vai ver isso, né? Até no livro falava que ele podia até fazer mais, mas no Enem não vai cair isso. Ele vai fazer 4 ligações mesmo, carbono, tá?
Então, ele precisa quebrar essa ligação para formar isso aqui que eu falei. Tá vendo que tem um padrão, gente? É isso que eu queria que vocês vissem, ó. Tá vendo aqui o hidrogênio sobrando? Ele substituiu pelo bromo, tá? E aqui, esse veio para cá. Não, vocês entenderam, né? Substituiu aqui, mas assim, esse vem para cá. Então, visualmente, lógico que a gente precisa entender como que é feito, mas vocês estão vendo que relativamente, visualmente é fácil, assim? Ó, a gente tem aqui, ó, HBr2, aqui, um vem para cá, outro vem para cá, tá? Então, assim, é uma reação de substituição, é fácil de identificar quando está acontecendo, tá? Porque geralmente ele dá o depois, o produto. E isso facilita muito a nossa vida. Tá? A gente percebe que o hidrogênio, a ligação é desfeita, né? Deu a ligação a CBr, né? Então, a gente chama isso de halogenação. Então, cabe ressaltar que qualquer átomo aqui de hidrogênio poderia ser substituído. Não tem preferência, assim, nesse caso aqui, não tem preferência do hidrogênio, entendeu? Poderia ser qualquer um, poderia ser esse, tá? Esse. Professora, Oi. no caso, sempre um halogênio tem que ficar na cadeia aberta, assim, e o outro vai, tipo, virar um átomo? Não, eles são átomos independentes, não. É porque aqui. Não entendi essa pergunta. Tipo Ele assim, vai. na figura, tem um bromo que tá na cadeia, e tem o outro que tá ligado ao hidrogênio. Isso, sim, é porque a gente tem dois bromos. A gente precisa, para substituir, a gente vai ter que quebrar essa ligação. Então, um vai ficar com o hidrogênio que está sendo substituído e o outro vai ficar aqui na cadeia. Sim. Ó, se fosse Cl, Cl, porque geralmente, gente, ocorre com moléculas assim, entendeu? Então, ficaria um Cl aqui, dentro, na cadeia carbônica, e outro formando um ácido inorgânico, o HCl, né? Tá? É isso que você perguntou? É isso mesmo. É isso que sempre vai acontecer, sempre vai formar esse padrão de produto, tá? Então, cada reação vai ter um padrão do que vai sair, do que vai acontecer, tá? Então, para a gente fazer aqui uma reação, a gente vai ter aqui, indique o nome do produto do orgânico formado na reação de substituição entre benzeno e bromo. Então, aí eu queria ver aqui com vocês, ó. A gente tem BR2 aqui, tá? A gente tem o benzeno. Então, o que a gente vai ter aqui? O que vocês esperam que tenha? Bromo benzeno? Bromo benzeno? Sim, isso aí. Muito bem. Por quê? Fui na lógica. É isso, gente. Mesmo que vocês, porque eu acabei de dar, mas vocês têm que ter a lógica. Reação orgânica é basicamente lógica, tá? Eu não sei se todo mundo compreendeu, é por isso que eu quero explicar aqui bem, ó. Tá vendo que tem o hidrogênio aqui? Poderia, professora, ser qualquer hidrogênio, tá, gente? Só que é mais fácil usar esse aqui de cima, ou esse aqui do lado, tá? Ele usou esse aqui do lado. Cada pontinha dessa do benzeno tem um hidrogênio. Então, a gente vai o quê? Substituir aqui. A gente tem dois bromos, certo? Eu estou abrindo a molécula de Br2 para vocês verem que tem dois mesmo e que um vai ficar, né? E o outro vai. Ó, vocês podem. Ó, aqui um vai vir para cá, né? E o outro, gente, ele vai. Ó, o azul, ele vai vir aqui ficar com o outro, tá? Então, a gente vai sempre formar isso, tá? Mas
Mas como que, tipo assim, eu não consigo entender de onde que vem esse hidrogênio separado, já que já tá no ciclo. Não, ele está no ciclo. Então, há um ataque do bromo a esse carbono aqui. Ó, deixa eu fazer aqui. Eu não estou entendendo. Ele já tem, por exemplo, só que na fórmula de linha a gente não mostra ele, né? Não, isso eu entendi, mas o do lado do ciclo, HBr, tipo assim, da onde que veio esse H? Então, é isso que eu estou falando. Não, não entendi. Aqui é esse ou esse aqui? O primeiro, Esse aqui que eu mostrei? isso. Então, ele vem daqui, ó. É isso que eu estou tentando falar para vocês, ó. Tá vendo? Ó, eu vou mostrar todos os hidrogênios, gente. Ó. Aqui você concorda que cada um tem um? Ele Ah, falou. verdade. Oi? Eu tinha esquecido disso. Porque na fórmula de linha a gente não tem essa representação. Então a gente pode esquecer mesmo. Então aqui todos têm. Nem sempre vai aparecer. É isso que a gente vai ter que lembrar lá do início das nossas aulas, tá? Então a gente tem aqui BR, BR. Então, eu vou até fazer já de outra cor. Agora você entendeu? Ó, então Aí, BR. esse hidrogênio, no caso, vai, tipo, se desprender do ciclo para poder ligar o bromo? Isso, ó. Eu vou ter um ataque do bromo nesse carbono aqui. Nesse carbono aqui. Tá bom. Eu posso ter 5 ligações? Não posso ter. Mas se eu prender esse bromo aqui, ele vai ficar com 5 ligações. Então, o que eu preciso que aconteça? Preciso que a ligação com o hidrogênio se quebre, porque o bromo, por ele ser mais eletronegativo, ele tem mais força que o hidrogênio para ficar, tá? Então, aí o hidrogênio, ele vai o quê? Ele vem para cá. Ele vem ficar com o outro bromo, tá? Você entendeu? Agora? Entendi, sim. Obrigada. Nada. Gente, pode tirar dúvida, tá? Vocês estão no momento, pelo amor de Deus. Comecei falando a aula nisso, perguntando como vocês estavam, tá? Podem me mandar dúvidas. Eu botei todo o material lá. Eu acho que ainda falta lista e tal. Eu vou tentar ir adicionando, mas assim, estou tentando botar todo o material para que, se vocês tiverem tempo, né, vocês irem olhando e podem ir tirando dúvidas comigo, tá? Então, e por que quebrou um benzeno, né? Lembra aleto aqui de arila, né? Então a gente tem o benzeno e tem o bromo, né? Como não? De bromo, a gente não tem 2 bromos, né? Porque a gente precisa substituir. Então a gente não teria na molécula 2 bromos, só teria um. Não pode ser o di, tá? Hexabromo, não. Hexabromo, a gente tem 6 bromos, não, tá? Esse aqui é qual? Dieno, não. A gente tem aqui 3 ligações duplas, né? Então a gente não pode nem falar que é um dieno, que aqui são só 2 duplas, né? Então aqui tudo estaria errado, tá? Vocês entenderam por que esse aqui tá certo? Essa nomenclatura? Porque essa questão ela avaliou 2 coisas que eu botei aqui para vocês. Identificar a partir da reação o produto e nomear corretamente o produto, tá? Então, ela exigiu 2 habilidades de vocês, beleza? Eu acho que não vai dar tempo, né? Eu vou. Mas vocês podem ficar mais 5 minutinhos? Vocês podem ficar. Deixa eu até fazer. Se vocês puderem, porque é o mesmo princípio. Aí vocês podiam tirar dúvida comigo, entendeu? Eu acho melhor para mim e para vocês, gente, porque eu preciso dar assim, os conteúdos, nem que para despertar vocês a conseguirem fazer os exercícios, tá bom? Aí eu vou fazer aqui rapidinho, quem puder ficar, rapidinho, só para vocês, antes de irem para a próxima aula. Já fiz a chamada.
Sulfonação é um outro tipo específico de reação de substituição. A substituição aqui é por um grupamento sulfônico. Professor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Sulfônico? Ui, Jesus. O sulfônico é SO3H. Tá? Ele é derivado do quê? Do ácido sulfúrico. Beleza? Quebrando o ácido sulfúrico é o quê? Aqui, ó. OH e HSO3, tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Por isso que eu sempre vou quebrar essa molécula que a gente está reagindo, tá vendo? Lá era Cl2Br2. Aqui já a gente vai ter como reagente o ácido sulfúrico. Então, para formar, aqui a gente forma água. Para a gente formar água, substituindo com hidrogênio, a gente vai precisar do OH, tá? Então, tá vendo? O OH ataca o hidrogênio aqui. O hidrogênio vem para cá, né? Forma água. E esse SO3H, ele vem aqui para esse carbono e substitui o hidrogênio. Tudo bem? Então, todas, tá vendo que é o mesmo padrão? Vocês entenderam isso? Mesmo que vocês não tenham entendido assim. Professora, não entendi por quê. Até porque eu não expliquei muito o porquê. Mas eu estou falando assim, vocês entenderam a lógica da reação? É isso que eu queria que vocês entendessem. Entendi. Então tá. Então, aí é tudo o mesmo princípio, gente. Agora, o grupo nitração é o grupo nitro. Esse a gente já viu, que é o NO2, tá? Então, a gente já viu esse. Aí, esse aqui a gente vai precisar do ácido nítrico e do ácido sulfúrico, tá? Porque o ácido sulfúrico aqui, ele provoca o NO2 com carga positiva. E ele sozinho, assim, sem carga, a gente não tem força suficiente para poder atacar, tá? Aqui o carbono para fazer substituição, tá? Mas tá vendo? Ele é o NO2, o que mudou? Foi a carga positiva aqui dele, tá? Então aqui a gente já tem uma coisa mais complexa aqui. O NO2, a gente vai aqui atacar, aí a gente vai aqui quebrar aqui, e vai formar o ácido sulfúrico no final, né? Ou seja, a gente colocou ele para provocar essa reação e no final a gente tem ele de novo. Então ele não interfere na reação, né? Ele ajuda, ele auxilia, mas ele não vai fazer diferença na formação do produto. Isso é muito importante. Então aí a gente tem aqui, antes a gente tinha o hidrogênio aqui, a gente substituiu por NO2, tá? E formou o ácido sulfúrico, tá? Então é isso que tinha para hoje. E aqui, esse aqui eu vou falar depois com vocês. Vou voltar na aula nesse ponto aqui, que essa reação aqui é um pouco diferente. E aí eu vou falar com vocês. Mas é assim, é o mesmo princípio, mas ela precisa de uma coisa aqui que eu não falei antes com vocês, né? Específico dessa reação, tá bom? Muito obrigada, gente. Antes de vocês saírem, eu estava falando com o pessoal de fazer aulas nas próximas aulas.